Boa tarde, galerinha do Suco Decor, Agnes Flor. Como vão todos vocês? Eu vou muito bem. Para o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre agavoides. Dicas de cultivo com Echeveria agavoides. Eu pastei tanto com essas meninas, vocês nem imaginam o quanto. Se vocês gostaram do assunto aí do canal, do assunto que vai ser dito hoje, visto, se inscrevam no canal, já deixa aquele likezinho no vídeo, ative o sininho de notificações, roda a vinheta que a gente já volta. Bom, vamos lá falar das nossas meninas. Quando eu falo roda a vinheta que a gente já volta, pessoal, que teve umas moças que perguntaram pra mim, mas a gente quem já volta se você faz o vídeo sozinha? É eu e as minhas filhinhas, tá? Então eu falo a gente já volta, é eu e as plantas. Pessoal, o que acontece? Quando, eu até falei nos outros vídeos anteriores aí, quando eu fiz o post do vídeo que falava sobre vasos, novamente, teve muitas pessoas que entraram para falar comigo, para perguntar sobre agavoides. Então, aí, e das postagens que eu vejo no Facebook, eu falei, eu acho que é a hora de eu vir falar dessas meninas aqui, que eu tanto penei com elas e que hoje estão lindas aqui no meu jardim, né? Eu falei, então bora lá ajudar a galera. Eu sei que tem pessoas que nunca teve problema nenhum com elas, mas então vou falar para aqueles que eu sei que aí não está conseguindo entrar em contato. Aí você compra aquela planta tão linda, porque é uma planta exuberante, pelo porte, pelo formato da folha, pela textura da folha, é uma planta muito bonita. E aí você coloca ela no seu quintal, no seu vaso, e ela simplesmente não vai para frente, ela começa a definhar, ela seca, ela não fica bem, né? Bom, eu já falei para vocês de uma vez que eu tive uma agavoides, né, que foi a Gilva, que é essa daqui. Não é essa, mas é nessa espécie. E aí ela estava mais ou menos desse tamanho, acho que um pouquinho menor. E eu deixei ela tomar chuva no vaso de cerâmica, meu substrato não era tão drenável. E aí simplesmente ela apodreceu. Ela apodreceu bem aqui no miolo e eu não consegui salvar ela, mas eu fiquei muito chateada. Assim, o que me chateia mais é quando é uma planta que eu quero muito e ela morre. Ou é uma planta que já está de um tamanho grande, consideravelmente, o vaso tá lindo, e aí, pra mim, pode ser qualquer uma, pode ser uma jade. Se o vaso dela estiver lindo e acontecer alguma coisa com ela, eu sofro muito, porque eu sei que vai demorar pra mim ter aquele vaso de novo daquele jeito, tá? Então, ela apodreceu e eu perdi a planta, né? É aquela questão que eu falo pra vocês de substrato, de ambiente, de excesso de regas ou não. Vocês têm que olhar e ver direitinho como está o cultivo de vocês, porque o cultivo ele vai mudar a qualquer momento que você quiser. Você fala, eu vou mudar meu cultivo, vai ser muda e a planta vai se adaptar ao seu cultivo, né? Mas tem situações que realmente ela não se adapta. A agavoides, a situação que ela não se adapta é uma terra socada, né? Uma terra que não tem drenagem e muitas regas ou excesso de chuva. Ela não suporta, ela vai apodrecer, você pode ter certeza disso. E outra coisa, ela gosta de sol, então não adianta deixar ela na sombra, porque durante um tempo ela vai ficar bem, porque é uma planta que é difícil de estiolar. Bom, então é uma planta que não se adapta nessas condições que eu falei pra vocês aí. Vocês não vão ter sorte com ela, porque ela tem uma folha bem robusta. Quem tem agavoides aí sabe. Com certeza, acho que todo mundo tem aí uma agavoides na coleção, nem que seja a Gilva, que é a mais simples delas. Vamos falar sobre sol, tá? Que é um tema muito polêmico com as agavoides aí, porque eu já falei em outros vídeos, é uma planta que ela não tem como você comprar ela e inserir ela direto no sol, tá? A única época que você consegue fazer isso, e ainda mesmo assim ela pode dar uma sapecadinha de leve, é no inverno, tá? No inverno eu já cheguei a comprar agavoides e colocar ela direto no sol. Não fiz adaptação. É errado, tá, pessoal? Não sigam essa doida do canal, não. Mas eu já fiz, que é o que eu falei pra vocês. Me falta tempo e confesso que eu não tenho muita paciência. Às vezes eu coloco elas, consigo colocá-las
na meia sombra, mas eu quero ver a planta ir logo pra frente. Vou fazer um vídeo também sobre sol, passar pra vocês dicas de sol, porque tem pessoas que acham que suculentas sobrevivem bem sem sol, só a meia luz. Exato, tem suculentas que sobrevivem bem à meia luz, mas Echeveria essencial, que é a grande parte da minha coleção e que é aquela planta que enche os olhos das pessoas, porque é uma planta em formato de roseta, né, de rosa, elas não toleram falta de sol, tá bom? A Agavoides, você tem que fazer, todas as suculentas você tem que fazer uma adaptação ao sol, tá? Principalmente a Echeveria, né, que é o que eu falo pra vocês, que é a espécie que mais gosta de sol. Mas as Agavoides, um pouco mais de cuidado, mas um pouco mesmo, porque ela não tem nada de cera e a folha dela queima com muita facilidade. Então, ela ama sol, pessoal. Passem aí para as pessoas que comprou Agavoides e quer colecionar Agavoides. Ela ama sol, tá? Só, o que acontece? Precisa de adaptação, senão ela vai queimar. E ela queima, dependendo de como for a quantidade de folhas dela que queimou, ela morre. Porque é que nem o ser humano, queimou quantas partes do corpo? Queimou 70% do corpo, queimou 50%, queimou 30%. Dependendo da quantidade de folhas que ela queimar, ela não aguenta, ela não se regenera e ela morre. Ela vem a morrer, a nossa linda plantinha. Então, adaptação. Como é essa adaptação, Agnes? Eu já tenho um vídeo de adaptação aí no canal, mas vou dar uma pincelada pra vocês. Pessoal, coloque ela ou no sol da manhã, que é antes das 10 horas, ou no sol da tarde, que é após as 4 horas. Perdão, desculpe. Deixa ela aí umas 2 horinhas de sol, 1h30 a 2 horas, no máximo. Daí, no dia, passou uma semana, no dia seguinte não, minto, passou uma semana, coloca mais um pouquinho. Passou outra semana, coloca mais, vai adaptando ela gradativamente, tá bom? E aí vocês vão ver que ela vai desenvolver super bem e ela não vai queimar, tá bom? Aí vocês vão conseguir ter uma Echeveria linda, colorida e sem queimaduras, tá? Ela também vai, se ela queimar a folha, ela se regenera, a gente sabe disso. Se não queimar muitas folhas, né? Se for 1 ou 2, ela se regenera, mas ela demora, tá? Não é uma planta de crescimento rápido, mas eu vou entrar nesse quesito aí. Regas. É o que eu falei pra vocês. As minhas Agavoides eu só molho quando o substrato está seco, pessoal. Não molho toda hora. De jeito nenhum, que nem eu falei pra vocês no outro vídeo da Lau, que a Lau, o substrato dela tolera ficar um pouquinho mais úmido, o das Agavoides não. Ao meu ponto de vista, na minha forma de cultivo, na minha laje, tá bom? Então, eu só molho elas quando eu vejo que o substrato está realmente seco. Essa daqui, em questão, é uma das mais novas da minha coleção. É essa e essa. São as mais novinhas da minha coleção, as bebezinhas. Ela, como ela veio com quase nada de caule, ela veio só a cabeça e a raiz, é mais difícil, porque você tem que fazer um montinho de terra e enfiar a raiz naquele montinho de terra, mas esse substrato que eu coloquei para elas é aquele substrato que é mais drenável. Então, a raiz dela não estava se agarrando ao solo. Dessa daqui e dessa se agarrou bem e ficou. Eu coloquei aqui por baixo até, ó, para ela não ter contato com o substrato, pedacinhos de garrafa, tá? Cortado, de garrafa PET cortado, daí eu enfio ela não ter contato com o substrato úmido. Então, ela aqui, ó, vocês podem ver que essas folhas dela aqui, agora ela já tá mais presa ao solo, tá? Mas eu não vou mexer muito, que é perigoso soltar. Essas folhas dela aqui, ó, ainda parece que estão murchas, tá? Essa. Aqui não, o miolo dela tá lindão já, ó. Mas essas aqui, ó, vocês podem ver que tá meio judiada. Por quê? Eu colocava água, mas como a raiz não tinha aderido ao solo ainda, a água descia direto e ela não conseguia absorver a quantidade de água que ela precisava. Ela tá num vaso de plástico, vocês podem ver. Por que eu coloquei ela no vaso de plástico? Normalmente a minha coleção de Agavoides são todas em cerâmica, tá? Eu tenho essa no vaso de plástico e tem uma outra que é na cerâmica esmaltada, só. As outras todas, e essa aqui, tá no vaso de plástico. As outras todas estão em vaso de cerâmica.
porque esse substrato tá bem drenável, tá? Tá mega drenável esse substrato, que nem eu falei pra vocês, ela tava com dificuldade até pra se fixar no solo e absorver essa água. Então, ela está no vaso de plástico, que eu sei que é um vaso que aqui mesmo que chover, ela vai conseguir ir pra frente, tá bom? Aí ela se fixou, agora conseguiu se fixar com a quantidade de raiz que cresceu, provavelmente, e agora o miolo dela está indo bem, perfeitamente bem, mas eu evito molhar se o substrato não estiver úmido. Só esse que eu estava molhando, especificamente essa, a lipstick, porque para ela conseguir se recuperar da falta de água, porque ela estava desidratando. É isso que tá acontecendo aí com vocês, meninas. Teve umas meninas que me perguntaram no Instagram, outras me perguntaram no YouTube. É isso que tá acontecendo com vocês. O que que tá acontecendo? Não a questão da raiz ser curta, não. Que eu não sei como que essas plantas vieram pra mão de vocês. Às vezes veio até com caule longo. A planta de vocês está desidratada. A agavoides, ela é uma planta que as regas, elas não podem ser todo dia. Porém, a planta não pode passar sede, gente. Se ela passar sede, ela desidrata. Não tem como. E aí ela fica com um aspecto de murcha mesmo, porque tá faltando água naquela folha. Assim, eu vou regar a planta todo dia, então, para ela voltar a ser do jeito que ela tinha que ser quando ela veio pra minha mão? Não. Você não vai, não é porque ela tá ruim que você vai regar ela todo dia, não. Você vai aumentar as regas dela, sempre observando que o substrato entre uma rega e outra, ele tem que estar seco, tá? Mas aí nesse período aí que você tá vendo que ela tá sofrendo, que ela tá murcha, que ela desidratou, o que que você pode fazer? Você pode tirar ela, se ela tá numa parte do seu quintal que ela tá tomando sol intenso, você tira ela pra uma área, uma parte que ela vai tomar aí 4 horas de sol e aumenta não, diminui o espaçamento dessas regas aí. Teve uma das moças, eu não lembro o nome, mil perdões, amor. É muita gente, não consigo lembrar. E me falta tempo pra anotar num caderninho. Mas eu foco naquilo que a pessoa pergunta e eu trago pra vocês no canal. Você diminui, né, o espaçamento e aí põe ela numa região que ela vai ficar mais, vai tomar menos horas de sol e aí você começa a ver. Secou o substrato? Vou regar de novo. Faz o teste do pauzinho, vou regar de novo. Mas uma das moças falou que estava regando de 15 em 15 dias. Ela não aguenta. Tem suculenta que até aguenta, tá? Vou falar pra vocês da Gila, que eu já trouxe a Gila aqui pra vocês. A Gila aguenta, de boa. Mas a agavoides não. Se ela tiver num sol intenso e com o substrato mais drenável, que o substrato que a moça usava também era o Carolina, ela não vai aguentar, tá? Ela vai desidratar mesmo. Então aí, vou falar pra vocês. Muda ela pra tomar menos sol, pra ela poder se recuperar, tá? Não quer dizer que ela não possa ficar no sol. E diminui esse espaçamento aí das regas. Então, rega hoje. E aí também não se atente a regras de 5 em 5 dias, 10 em 10 dias. Não. Olha a planta, põe o pauzinho e vê se o substrato tá seco. O substrato estando seco, molha. Tá bom? Aí passou 3 dias. Agnes, enfiei o pauzinho e minha planta tá seca. Molha, tá? Porque isso é muito relativo, é o que eu falo pra vocês. O que que acontece? Hoje o tempo tá mais seco. Vai secar mais rápido esse substrato. Amanhã o tempo tá úmido. Vai demorar mais para secar. Então não tem como vocês falarem de 5 em 5 dias, de 10 em 10 dias. É isso que eu tento explicar para as pessoas. Porque vai variar da temperatura, vai variar da sua cidade, vai variar de onde ela fica no seu quintal. E esse substrato não vai ter esse tempo aí. Para uma pessoa de 15 em 15 dias dá. Para outra vai ser de 5 em 5. Para outra, por isso que vocês têm que observar e fazer o teste do pauzinho, tá? Faz isso daí, meninas, que vocês vão ver. Depois vocês me falem se a planta de vocês melhorou ou se não melhorou, tá bom? Outra coisa, evitem deixar as agavoides de vocês na chuva, tá? Porque é uma planta que, olha, vocês podem notar que elas têm as folhas muito juntinhas mesmo, tá vendo? E o que que acontece? A água cai e para aqui, ó. Essa aqui eu quase perdi. Logo quando ela veio do Gui. Essa aqui veio do Gui Arbóreo, meu amigão. Beijos no coração, amor. E aí, o que que acontece? A Sirius. Ela tomou chuva, essa linda aqui, e eu esqueci de tirar ela da chuva. E a água ficou empoçada aqui. Aí, o que que aconteceu?
apodreceu. Apodreceu 2 ou 3 folhas dela. Nossa, gente, olha, a planta veio linda. Deu até um mini infartinho, Deus me perdoe. Mas a planta veio linda e eu era louca por essas Sirius aqui, né? Porque tem plantas que você fala, eu quero ter, eu quero ter. Essa planta é bem robusta, olha como que ela é gorda. Parece que vai explodir de tão gorda que ela é. Linda. E aí, ela veio pra mim, acho que ela ficou uma semana comigo, uns 15 dias no máximo. Deu uma chuva e eu esqueci de tirar a planta da chuva, pessoal. As outras ficaram na chuva, porque é o que eu falo pra vocês. Às vezes na primeira chuva eu deixo ficar, mas na segunda em diante eu já tiro. E às vezes nem na primeira eu não deixo. Se ela já tiver com substrato úmido, eu não deixo nem na primeira. E aí o que aconteceu? Ela apodreceu. Quando eu vi aquelas pétalas podres, eu falei, ai meu Deus, perdi minha planta. Juro pra vocês, eu fiquei isolada. Aí eu peguei, puxei a folha. Beleza, o caule tava bom, não tava preto. Puxei a outra, porque às vezes não tá apodrecido numa parte do caule, tá apodrecido na outra. Puxei a outra, não estava. Falei, ai, graças a Deus. Daí, pra recuperar ela, foi um sacrifício pra ela voltar a ficar assim, tá? Porque ela é lenta. Então, aí foi um sacrifício pra voltar ela a ficar assim. E então eu falo pra vocês, não deixem na chuva. Eu aconselho, né? Mas aí se vocês quiserem, beleza. Tô falando do meu cultivo, do que já aconteceu comigo. Essa aqui também, a Gilva, que foi da outra vez, apodreceu na chuva. E essa aqui também. Então, propagação, como que é? A Gavoides você pode tentar tirar folha pra fazer muda, né? Tem pessoas que conseguem, com a graça do Senhor. É uma planta que a folha nasce a raiz, mas não nasce o broto. Ela demora demais quando nasce, quando não seca, né? E quando você consegue tirar a folha também, porque ela é muito grudada na base, na mãe. Se ela tomar sol, então, esquece, que nem as minhas são mega duras. Então, toda vez que eu tento tirar a folha de uma Gavoides, ela quebra. Ela simplesmente quebra. E eu odeio tirar folha de planta, então vocês já viram que dessas aqui eu não tiro folha de jeito nenhum pra brotar. Ou é ela, né? É uma planta que, se for das mais comuns, eu noto que nem o caso dessa aqui, a Gavoides Gilva Bronze. Eu já falei pra vocês no outro vídeo dela que ela tem muita facilidade de perder o miolo dela e vir o pendão floral. Mesmo ela beber, às vezes acontece isso com ela. Então, aí quando você perde o pendão floral de uma planta, ela nasce o pendão no meio, né? Em volta aqui, ó, ela enche de bebês, que foi o que aconteceu, que nasce um monte de mudas. Ó, aqui eu tô com 7 cabeças, fora outras que eu já tirei daqui. Que estavam aqui, eu já tirei, que estavam aqui por cima, tá? Eu tirei pra abrir espaço pra essas aqui respirarem. Elas todas ainda estão se alimentando do tronco da mãe. Ou ela dá dessa forma, mas essa aqui é uma Gavoides mais comum, tá? Ou a Gilva dá também bebês. Mas a Gilva dá quando? Quando ela já tá na fase adulta, quando ela já cresceu um bom tamanho, tá? Eu não tenho Gilva pequena que me deu brotações laterais. As grandes sim estão dando. Essa daqui não, essa aqui resolveu cristar. Então a energia dela tá desprendida totalmente para essa mudança de miolo que ela tá fazendo aqui. Olha, pessoal, tá vendo? Ela tinha um miolo normal, mas aí ela resolveu cristar. E aí toda a energia dela, ela tá gastando pra esse miolo aqui que ela tá formando. Mas eu tenho outras das minhas 7 que estão lá. 3 delas estão com bebês em volta, nascendo no meio das folhas. Ou no meio das folhas ou na base do caule. Mas são todas plantas adultas. Ou essa outra aqui, que também é uma híbrida, eu não sei híbrida de quem com quem. Mas essa daqui é uma que me resolve dar mudas. Ela adora dar bebê. Ela tá aqui agora 1, 2, 3, 4, 5. Ela tá com 7 bebês. Fora outros que eu já tirei, coloquei, que eu vendi, que eu troquei. Então eu já tive muito bebês nessa Gavoides aqui. Ela já é adulta também. Agora, as outras, que são essas mais raras, por folha é muito difícil a propagação. Já vi muitas pessoas falando aí que tirou e nada de vir muda na folha. Eu já não tiro porque eu não consigo, é o que eu falei pra vocês, quebra. Então, pra quebrar, eu já não tiro, porque judia da minha planta e eu não consigo a muda. Então, eu não tiro. Vamos ver quando elas crescerem, se elas vão dar. Eu vejo aí que tem fotos, principalmente da lipstick, que ela tem bebês
do lado, assim, ó. Então, eu creio que dá, tá? Da Romeu eu nunca vi, mas a Lipstick eu já vi já. Então, eu creio que, tô na esperança aí que dá. Vamos ver como que elas vão ir aqui no meu quintal, como que elas vão quando ficarem maiores. Então, a propagação delas é bem difícil, tá bom? Crescimento. Rápido, médio ou devagar? Devagar, gente. O crescimento de agavoides é lento, tá? Não é rápido, não. É lento, lento, lento. Essas mais comuns até tem um crescimento legal, mas essas mais raras eu acho devagar o crescimento delas. Mas vai. Se vocês seguirem os conselhos que eu tô dando, menos regas, mais sol, ela vai se desenvolver. Vocês vão começar a acompanhar por fotos, viu, pessoal? É muito legal o acompanhamento por fotos, porque aí você tem noção realmente o que a planta cresceu de um mês para outro, para você não achar que ela nunca tá crescendo, porque a gente só olhando é difícil da gente realmente ver o crescimento de muitas plantas. Melhor vaso, é o que eu falei para vocês. Para mim, o melhor vaso para agavoides é o de cerâmica, pela grossura das folhas dela e pela questão dela não gostar de substrato tão úmido. Então, eu sempre deixo a minha coleção no vaso de cerâmica. Mesmo que elas tomarem a primeira chuva, elas estão no vaso de cerâmica, a cerâmica puxa aquela água do vaso, tá? Mas não quer dizer que eu não tenha, que nem eu falei, tenho esse e tem uma outra que está no vaso de cerâmica esmaltada. Aí, essas outras duas eu molho menos do que essas daqui. Prolífica, é o que eu falei, algumas, né, são, que nem no caso dessa daqui que perdeu o miolo e essa daqui que já é dela, mas a grande maioria não é. Tamanho. É uma suculenta que tem porte de médio a grande. Ela não é de ficar muito pequena, não. Só que como o crescimento dela é lento, então, uma boa parte do tempo que ela fica com você, ela vai estar num crescimento pequeno, né? Eu creio que a Romeu, porque eu nunca vi Romeus, assim, muito grandonas, que nem essa daqui. Nunca vi. Mas as outras mais comuns, ela tem um crescimento de médio a grande, só que muito lento. E pra mim, ela é uma suculenta de médio cultivo, pela questão que eu falo pra vocês, da pessoa acertar a questão do substrato, acertar a questão do sol, da adaptação dela ao sol. Tem muitas pessoas que sofrem com isso e muitas pessoas às vezes perdem mudas raras delas, né? Então, é uma suculenta de médio cultivo, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha pra falar das agavoides pra vocês hoje. Beijos no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.